Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre carreira, desenvolvimento profissional e voltado para a questão das novas gerações. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos aqui no estúdio do Mundo Corporativo a Glauci Botti, diretora de gestão de talentos da Willis Towers Watson, que é uma empresa global de consultoria e que tem feito constantes pesquisas para compreender o ambiente dessas empresas na contratação, na retenção desses talentos. Glauci, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Glauci, vamos começar contando um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando qual é o trabalho que vocês realizam na consultoria, até para que a gente tenha uma boa base para os argumentos que nós vamos trazer aqui para estas novas gerações. Claro, vamos lá, Milton. Bom, nosso trabalho envolve tudo que diz respeito a apoiar as organizações nesse processo de vínculo com os empregados, né? Ou seja, soluções integradas em capital humano, ou seja, apoiar as organizações a melhor atender as demandas dos seus empregados e as soluções estratégicas em capital humano. E a partir disso vocês fazem pesquisas internas nas empresas? Exatamente. Nós, a cada ano, globalmente, localmente, conduzimos pesquisas de modo que nós possamos nos conectar com os nossos clientes, grandes organizações e empregados, e possamos nos atualizar em relação às metodologias e soluções que nós provemos ao mercado. E essas são pesquisas nacionais ou são globais? Nacionais e globais, Milton, de modo que a gente possa se conectar com dados do Brasil, da América Latina e de outras regiões também. E existe, Glauci, assim, um padrão mundial na relação com os empregados, colaboradores, ou as regiões têm características muito próprias? Existem padrões globais, eu diria, né? Recentemente nós realizamos um estudo, final de 2016, início de 2017, que mapeou tendências em gestão de talentos. E nós chegamos a padrões muito similares em relação a novas gerações e outras gerações, em relação à atração, retenção e outras tendências. Porque, na realidade, então, a ideia de que estamos num mundo globalizado, ela se torna real no mundo do trabalho, mesmo com as culturas, manias e hábitos de cada região. Sem dúvida nenhuma. Cada vez mais temos menos fronteiras. Isso está comprovado através dos nossos estudos em gestão de talento. Isso é bom? Eu diria que sim, Milton, até porque hoje o que se busca dentro das grandes organizações é promover mobilidade de pessoas, né? Cada vez mais as organizações buscam fazer esse trânsito de talentos pelo mundo. Então, tendo essa uniformidade de tendências, de expectativas, etc., isso fica muito mais fácil. Você disse agora há pouco que vocês fazem pesquisas e fizeram pesquisas recentes para mostrar as tendências nas novas gerações e falou em duas áreas: atração e retenção. O que vocês obtiveram nessas pesquisas que pode ser compartilhado aqui com os nossos ouvintes? Claro. Como eu disse, esse estudo gerou para nós alguns insights muito interessantes, né? Quer dizer, uma das questões que nós buscamos mapear foi fatores de atração e retenção que pudessem nos dar uma ideia de como esta geração pensa essas questões. Então, a pergunta era: quais são os fatores que tipicamente atraem as pessoas para uma nova organização, para um novo trabalho? E o que foi identificado foram 3 fatores principais. O primeiro fator, salário base, ou seja, o peso financeiro da remuneração nessa busca. O segundo fator, oportunidades de crescimento ou carreira, crescimento, etc. E o terceiro fator, trabalho desafiador, né? A oportunidade de desenvolver algo que de fato seja interessante, seja diferente e represente uma causa, represente um desafio. Isso numa escala de importância ou são 3 fatores que aparecem de uma maneira geral? Numa escala de importância, porque eram apresentados cerca de 35 fatores e as pessoas tinham que ranquear esses fatores, né? Isso do ponto de vista dos funcionários, dos empregados. Eu pergunto isso para você porque quantas vezes eu já ouvi falar assim: mas os jovens não estão preocupados agora com quanto vão ganhar, eles querem assim, saber o propósito, etc. e tal. Isso não é realidade? Eu diria que não mais, Milton, né? Essa pesquisa ela é realizada a cada 2 anos. Então, a última versão foi em 2014, a penúltima, perdão, e a última em 2016, como eu disse. E na penúltima versão, em 2014, esse dado já apareceu para nós, né? Quer dizer, então eu diria que isso no global também, não somente Brasil ou América Latina. Eu diria que há uma tendência global ou mundial de se valorizar questões financeiras.
Como eu disse, o mundo vem mudando, eu acho que questões materiais ou financeiras vêm ganhando peso, até em função da crise global pela qual nós passamos e mais acentuada até na nossa economia, né? Então isso mudou claramente para nós. Isso pode estar ligado também ao fato de que esse jovem hoje tem muito mais oportunidade, então ele pode inclusive se dar o luxo de escolher isso onde ele pode ganhar um pouco mais? Pode ser. O fato de ter um pouco mais de acesso à educação, isso melhorou um pouco, não sei se vertiginosamente como nós gostaríamos, mas melhorou um pouco. O fato é, não mais como se dizia no passado, as pessoas se atraem por questões somente intangíveis. O fato é que questões financeiras têm tido peso sim, né? Então na atração isso é claro. Você colocou aqui, além do salário base, quer dizer, oportunidades de crescimento e desafios também. Oportunidade de crescimento está relacionada a plano de carreira? Eu diria que oportunidades de carreira, eu não diria plano, porque quando nós falamos em plano, parece uma obrigação da organização criar planos de carreira. Nós costumamos separar um pouco essa questão, né? O plano de carreira, via de regra, é obrigação do indivíduo ou responsabilidade do indivíduo. A organização, via de regra, deve prover oportunidades. O plano de carreira, nós costumamos dizer que deve ser uma responsabilidade do próprio indivíduo. Ele tem que pensar na sua carreira, né? Ele tem que planejar os seus passos, ele tem que buscar educação, ele tem que buscar reciclagem. Isso é uma responsabilidade individual. Tá. Em relação a desafios, o que pode ser considerado um grande desafio para esses jovens que os atrairiam para uma determinada empresa? Normalmente, o que nós costumamos mapear e perguntando para essas pessoas, para esses jovens, eles falam muito em mobilidade, né? Muitos buscam mobilidade internacional, projetos que possam, não só internacional, porque tem organizações nacionais que não têm essa possibilidade, mas projetos que possam expor esses jovens à alta liderança, né, que possam dar exposição a outras áreas dentro da organização. Projetos que envolvam inovação ou temas que eles não estão habitualmente envolvidos e poderiam estudar, poderiam se reciclar, poderiam estudar mais. Esses são tipicamente os aspectos que mais aparecem. Você falou para mim que na pesquisa que vocês realizam, vocês olham a questão da atração e da retenção. Se nós olharmos então a retenção, a partir das opiniões que foram levantadas, qual é o resultado que vocês alcançam? Em retenção, olhando sob a mesma perspectiva dos 3 fatores, né? Nós chegamos a salário base, novamente, volta a mesma questão. O segundo fator, oportunidades de carreira ou crescimento, como nós dissemos, ou seja, se repetem os 2 primeiros fatores. E o terceiro fator, um fator muito interessante, que tem a ver com o tempo de mobilidade até o trabalho, né? Ou seja, quanto tempo eu demoro para chegar à minha empresa. Por que isso passa a ser uma preocupação? Nós buscamos entender um pouco isso. Falamos com as organizações, falamos com os empregados, etc. E o fato é, Milton, nas grandes metrópoles, né, não só Brasil, América Latina, mundo, cada vez mais o tema de deslocamento ganha uma preocupação, uma proporção grande, em função de que a infraestrutura de transporte em alguns centros urbanos, a ver São Paulo, a ver Brasil, não tem as condições necessárias que nós gostaríamos. E pessoas demoram, às vezes, 2, 3 horas para chegar ao seu trabalho. Os jovens não querem isso. As pessoas não querem isso, porque querem qualidade de vida. Ou seja, essa sensação de ter uma melhor qualidade de vida é que acaba sendo impactada na decisão de ir para uma empresa ou não. Pode ser muito legal lá, a empresa é boa, etc. Mas o tempo que eu vou perder não vai valer a pena esse Exatamente. tipo de transferência. Principalmente se a gente contar que esse jovem geralmente não quer ficar muito tempo no mesmo emprego. Ou isso também é um mito? Isso talvez seja um mito, Milton, em função de que isso é variável. Não há uma regra. Se a gente fizer uma equação, uma estatística sobre isso, isso pode variar. Isso tem muito mais a ver com a qualidade da relação que é estabelecida entre esse jovem e a organização, e muito menos com o perfil demográfico. Se a gente fizer uma estatística de perfil demográfico, nós não podemos generalizar e dizer todo jovem transita rapidamente ou tem uma rotatividade. Todo jovem ansioso. Eu prefiro evitar generalizações. Tá. É muito difícil dizer isso. Agora, o que a gente viu aqui, o que atrai o jovem para uma empresa é salário base, oportunidade de crescimento e desafio. O que pode reter ou não reter é salário base, oportunidade de crescimento e mobilidade. Isso significa o seguinte, que depois que ele entra, recebeu a promessa, encontrou tudo isso que atendia a expectativa dele, lá dentro ele não encontra e por isso ele acaba indo embora. As empresas não estão atendendo às demandas ou às promessas que elas oferecem aos seus jovens quando eles chegam lá? Essa sua colocação é muito interessante.
nos parece, e isso a gente vem discutindo muito com as organizações, nos parece ser uma promessa não cumprida, né? Uma proposta de valor não cumprida. Porque ao contratar alguém e oferecer a este alguém, algumas questões, alguns valores, algumas propostas, não necessariamente isso se viabiliza ao longo dessa jornada. Porque quando o indivíduo sai, ele está nos dizendo a mesma coisa, né? Ele está falando sobre os mesmos desejos pelos quais ele entrou, né? Ele tem as mesmas expectativas com as quais ele entrou. Isso a gente chama de propostas de valor ao empregado, né? E a gente vem rediscutindo muito isso com as organizações. Por que que estas promessas ou propostas de valor não necessariamente se concretizam? E muitas vezes, Milton, isso se dá em função de planos não realizados, de projetos, políticas e processos não implementados. Há políticas e processos muito bem estruturados, mas não necessariamente implementados pela liderança. Isso precisa ser rediscutido caso a caso, empresa a empresa. Prometo, mas não entrego. Prometo, mas não entrego. E aí perde o talento. Perco o talento e, enfim, invisto muitas vezes na contratação de boas pessoas, né? E as perco ao longo dessa jornada. Como é que se muda esse cenário na empresa? Tipicamente, primeiro, estruturando muito bem um plano de implementação e ganhando o engajamento da alta liderança para que isso seja implementado. As áreas de recursos humanos ou de capital humano, como a gente queira chamar, isso varia de uma empresa para outra, sozinhas não são capazes de implementar isso. Falta o apoio, o suporte das altas lideranças para ações como essa? É muito importante ter essa parceria, esse patrocínio da alta liderança. Claramente para nós, quando nós entramos numa organização e conseguimos ver que o presidente, os diretores são abertos a esse processo, estão engajados e participam da implementação, há uma chance muito maior, uma probabilidade muito maior desta promessa ser entregue ao empregado, ao funcionário, a esta nova geração. É quase como se o líder entregasse para o RH, vocês são responsáveis por contratar e por formar esse cara, me entrega ele feito depois. Exatamente. Como se não fosse uma responsabilidade do alto. Isso não é uma responsabilidade das áreas de recursos humanos. Recursos humanos é um provedor de processos, de políticas, ele é o conhecedor disto, mas ele não é um implementador sozinho destas políticas e práticas. Ele precisa de agentes de mudança. Como é que os líderes, gestores desses grupos têm tratado as novas gerações, têm encarado as novas gerações? Por que eu estou perguntando isso para você? Aqui você trouxe já alguns dados que quebram um pouco assim a caricatura que a gente tem do jovem hoje, do novo jovem. E eu fico pensando que a gente pode estar olhando para esses caras aí de maneira errada, então. O que a gente vem vivendo hoje é um fenômeno muito interessante, porque nós temos diversas gerações, ou gerações muito diferentes, convivendo juntas, né? Nós temos pessoas de 50, 60 anos convivendo com pessoas de 20, 22 anos. São os tais baby boomers, a geração Y, etc. Não cabe aqui ficar classificando isso, mas enfim... Há muitas diferenças de modelo mental, de maneiras de estilos de pensamento, de estilos de agir, etc. Se as pessoas não forem preparadas para entender umas às outras, para se posicionar em relação a umas às outras, ou se colocar no lugar de umas às outras, dificilmente isso vai funcionar, né? Quer dizer, é importante que se tenha espaço para ouvir, é importante que se tenha espaço para discutir novas ideias, é importante que as pessoas que estão nas posições de liderança, se têm uma idade um pouco mais avançada ou menos avançada, não importa, porque isso hoje está invertido. Às vezes tem pessoas que assumem posições de liderança muito cedo também, e tem subordinados mais velhos, né? Os dois lados têm que estar dispostos, né, Milton? A ouvir, a estarem abertos para uma discussão franca, e possam ser parceiros das áreas de capital humano para implementarem essas políticas. Pelo e-mail, a Raquel nos escreve e gostaria de saber o seguinte: ela é gestora de uma empresa que tem muitos jovens e percebe uma tremenda dificuldade no trato com esses jovens na hora de dar um feedback para as questões que ela considera importante. Parece que eles não entendem o que eu digo e eu fico constrangido em dizer o que eu tenho para dizer. Isso acontece? Isso é uma dificuldade mesmo? O feedback não é algo tão já trabalhado hoje em dia dentro das empresas? Infelizmente não, né? É muito interessante essa discussão porque
comumente ou frequentemente nós somos acionados para trabalhar esse tema de feedback nas empresas, né? Parece um tema muito simples, parece um tema muito casual e básico. Existem muitos livros, muita literatura a respeito, mas as pessoas não praticam. E falar sobre feedback parece muito básico, mas o que a gente vem observando nas organizações, e a Raquel tá correta, quer dizer, as pessoas têm muita dificuldade, principalmente, de tratar de temas que são difíceis, de ter conversas difíceis. Então, quando o feedback é positivo, ele tipicamente é dado. Agora, quando o feedback é um feedback de construção, é um feedback um pouco mais difícil de ser dado, né? Ou seja, um feedback de correção, que nós chamamos, dificilmente essas conversas são tidas, né? São francas, são abertas, etc. Porque as pessoas têm muita dificuldade de romper relações, principalmente na nossa cultura, que é uma cultura de afetividade, uma cultura de relacionamento, etc. Só que sem isto não há produtividade, sem isto não há desempenho. E isso pode dificultar o crescimento de uma organização. Os líderes teriam que se dedicar mais a esta tarefa? Os líderes deveriam se dedicar a isso. Esta é a responsabilidade deles. Nós temos um dado, oriundo desta mesma pesquisa que nós já comentamos, que mostra que os líderes dedicam até 6 horas, ou seja, não são 6 horas, pode ser menos, até 6 horas por ano, por empregado, para tratar de temas de desempenho. Partindo da premissa de que um líder deve garantir produtividade, entrega e resultados, e desempenho é a base disso, isso é muito pouco. Isso é muito pouco para uma organização. Isso ocorre globalmente ou essa é uma estatística no Brasil? Isso é um dado de América Latina, Brasil. Leia-se, Brasil, porque Brasil representa a maior parte desses dados de América Latina. Fora do Brasil, fora da América Latina, aumenta esse tempo de dedicação? Fica em torno de 5 horas e meia. É menos ainda? É menor ainda. Então, o que seria o recomendável e o que vocês recomendam quando vocês vão fazer o trabalho de consultoria dentro de uma empresa e percebem isso? Recomendamos que esse trabalho seja intensificado. De que forma? Através de treinamentos da liderança em feedback, através de... E não só treinamentos conceituais, né, Milton? Treinamentos mais vivenciais, ou seja, através de roleplays, através de dinâmicas, através de exposição dessa liderança a esta situação. E que, de fato, o líder seja cobrado por isso. Exista uma consequência sobre o seu desempenho em relação a este quesito, né? Ele tem que ser cobrado de alguma forma pela alta liderança por isso. E a alta liderança tem que fazer isto. Ela tem que ser o modelo disto para os demais, né? Propósito, aqui o Raí Costa escreveu para cá e pergunta assim, a Glauci falou de pesquisa sobre tendências. Existe alguma pesquisa de você sobre tendências de profissões em crescimento? Não temos pesquisa sobre profissões, isso não é muito a nossa área de atuação, né? Recolocação, etc. Não temos. E o Max Duarte, por sua vez, faz o seguinte comentário. Ele diz assim, Rei Lear pergunta para o cego da corte como ele vê o mundo. Resposta, eu vejo o mundo porque o sinto. Pergunta do Max, não é isso que falta aos jovens? Sentir o mundo? Então, eu tendo a pensar de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que os jovens sentem o mundo da forma deles, né? Quer dizer, existe uma maneira muito peculiar do jovem de sentir o mundo. É uma nova geração. Esses jovens sentem o mundo, talvez, através da tecnologia. Muito tem se falado de tecnologia, né? E não só se falado, muito tem se praticado através da tecnologia. Nós mesmos, como consultoria, estamos nos reinventando através da tecnologia. Muitas das nossas práticas, elas têm se transformado através da tecnologia. Então, eu acho que o jovem sente o mundo, mas ele sente de uma forma diferente. Nós temos que aprender, nós que somos de uma outra geração, e eu me incluo nessa outra geração, a sentir esse jovem ou fazer um exercício de empatia até, sobre como entender esse jovem de uma outra forma, né? Através, talvez, da lente dele, né? Quer dizer, e ele também a nos entender de uma outra forma. Nós não somos da mesma geração. De novo, acho que aqui o exercício é estarmos ambos abertos a fazer esse exercício para nos entendermos e tentarmos conviver em harmonia dentro das organizações. É só assim que as organizações vão poder progredir, tendo gerações tão diferentes convivendo. Dá uma olhada pelo outro lado, porque vocês também estudam isso.
o que as empresas esperam desses jovens? O que elas querem deles para que eles atendam lá as expectativas também? Afinal de contas, nós temos que olhar os dois lados dessa história. Quando nós fizemos esta pesquisa, Milton, nós também ouvimos as empresas, né? E há coincidências e algumas não coincidências, né, nesses dados. Então, o salário base é algo que as empresas percebem que realmente toca tanto a atração quanto a retenção, assim como as oportunidades de crescimento. Já não há uma percepção tão clara sobre trabalho desafiador, tampouco sobre o tempo de deslocamento em relação ao trabalho e tal. Aparece um dado que as empresas trazem em relação à relação desses jovens com a liderança. As empresas trazem isso como um fator de retenção, sob o olhar delas, né? Então, há algumas divergências de percepção. Quando nós fazemos a mesma pergunta para as organizações. Qual é a nossa leitura em relação a isso, né? A nossa leitura é que as organizações vêm fazendo um exercício de se aproximar desses jovens, como bem nos trouxe a Raquel, né, a ouvinte Raquel. Eu acho que há um exercício de aproximação desses jovens. Talvez ainda não se saiba muito bem como fazer isso, né? Porque, de novo, existem gerações muito diferentes convivendo. Mas eu acho que é necessário se aproximar, é necessário forçar essa escuta ativa. E existem mecanismos para se fazer isso, né? Que não necessariamente são mecanismos presenciais. Existem pesquisas que podem ser feitas via tecnologia, que são super poderosas, né? Pesquisas curtas, pesquisas rápidas, pesquisas via tecnologia, que são rápidas, poderosas, extremamente usuais, que os jovens lidam muito bem e que a gente pode trabalhar com dados para tentar se aproximar dessa população e mapear efetivamente o que eles precisam e querem. Tem tecnologia para dar feedback? Não, infelizmente. Porque daí a gente não precisa falar com o cara. Você manda lá um recado, ele recebe pelo WhatsApp. Infelizmente não. A gente pode, obviamente, mandar mensagens por feedback. A comunicação pode... dar mensagens via tecnologia. A gente pode enviar mensagens via WhatsApp, as pesquisas podem acontecer via iPhone, tudo isso já existe, né? Mas nada vai substituir, Milton, o contato cara a cara, né? Nós sabemos disso. Então, existem estratégias e para isso existem técnicas também, ou um plano de gestão de mudança que tem que ser elaborado para se dar feedback de várias formas. A tecnologia é uma delas, mas nada substituirá o cara a cara, né? Existem estratégias para buscar informação via tecnologia. Existem estratégias para se comunicar via tecnologia. Mas feedback, realmente, é muito importante que seja cara a cara. E esse jovem, ele exige isso? É uma coisa que ele sente falta? De novo, eu vou voltar para o meu ponto da não generalização, né? Dependerá um pouco da área, da organização, do perfil desse jovem. Eu diria que, via de regra, sim, né? E não só o jovem, eu diria que todo profissional precisa de feedback. As pessoas só crescem se elas conseguirem ter esta retroalimentação. Feedback, a tradução de feedback é essa, né? É conseguir ter uma retroalimentação, um retorno de outra pessoa, que não seja eu mesma, porque eu não sou capaz de me perceber na minha plenitude, na minha totalidade. Eu preciso receber um feedback de outra pessoa, uma retroalimentação, um retorno de outro. Eu acho que todos precisam. A Mariana, por sua vez, pergunta assim, Glauci, funcionários felizes produzem mais? Existe alguma comprovação científica dessa correlação? Existe. Funcionários felizes produzem mais e com mais qualidade. Nós temos dados que mostram que funcionários felizes trazem um retorno 3 vezes maior em termos de receita, em termos de produtividade para as organizações. A gente tem uma série, e não é só receita, tá? Eu não tenho os dados aqui específicos, mas não só receita. Tem uma questão de vendas, faturamento, etc. Sim, existem dados numéricos e financeiros que comprovam essa equação. Quantos jovens ou quantas pessoas vocês conversaram para a última pesquisa de 2016? Foram 2.000 organizações globalmente. No Brasil não, desculpe. Na América Latina, cerca de 370 organizações. No Brasil, cerca de 150 organizações. Em termos de empregados, no mundo, 31 mil empregados.
E no Brasil foram cerca de 1.500, eu não me recordo da América Latina. Mas nós Então, temos tudo isso. perfeito, mas são estes os números. Vocês encontraram pessoas felizes? Nós não tínhamos essa pergunta, Milton, especificamente, tá? O que a gente vem encontrando de uma forma geral, isso varia muito de empresa para empresa, de novo, né? Nós trabalhamos muito com pesquisas de engajamento e existe uma correlação muito clara entre um bom trabalho de liderança e pessoas mais engajadas e mais produtivas. Isso é uma realidade. Isso varia de empresa para empresa. Via de regra, a gente vem percebendo um movimento de certo desengajamento, né? Talvez contaminado pelo clima econômico, político, social, que o nosso país também vem vivendo, né? E acho que isso tem que ser colocado nesse caldo, nesse contexto. E, obviamente, ser tratado caso a caso, organização por organização. O Ricardo Alves dos Anjos faz aqui uma longa pergunta. Confronto entre a pressão sistêmica por resultados numéricos financeiros não permite usar uma psicologia afetiva no feedback ou nas relações para que o líder possa ter esse divisor de águas dentro do seu raciocínio de liderança. Como lidar com esses dois extremos? Excelente pergunta. Traduzindo, né, a pressão pelos resultados versus, né, aquilo que a gente poderia fazer para tornar as pessoas mais felizes, né? Eu vou tentar responder da melhor forma possível. Não existe uma varinha mágica, né? Mas o que a gente tenta organizar para as empresas? Uma composição de recompensas, vamos dizer assim, que é composta por recompensas financeiras e não financeiras, que são os tangíveis e intangíveis, né? O que são os tangíveis? São as recompensas básicas que nós chamamos, que envolve remuneração de todos os tipos, salário base, remuneração, os benefícios, né? Previdência privada, carro, etc., os benefícios ali do dia a dia, vale refeição, vale alimentação, etc. As recompensas por desempenho, e aí eu estou falando das metas que ele menciona na pergunta, né? Se eu atinjo as minhas metas, eu ganho meu bônus. Se eu não atinjo as minhas metas, eu não ganho meu bônus. E aí eu tenho que insistir um pouco na tese de que a meritocracia tem que ser algo praticado pelas organizações, porque senão eu perco os meus talentos, certo? Ou seja, aqueles que superam as metas têm que ser reconhecidos à altura, ou seja, tem que receber um bônus talvez maior do que os que não superam as metas. E isso, a recíproca é verdadeira aí para os que não batem as metas. E, por fim, as recompensas intangíveis, aquelas voltadas para carreira, desenvolvimento, etc. Aí a parte que ele chama de psicologia afetiva, traduzindo um pouco, né? O que está nesse conjunto aqui? Treinamento, desenvolvimento, liderança, coaching, carreira. Lembra que a gente falou de atração e retenção? O segundo fator de atração e retenção são oportunidades de crescimento. As pessoas querem isso também. Então, veja, tentando responder a pergunta dele, por mais que eu não consiga tirar o peso das metas, que normalmente vai ser duro mesmo na maior parte das organizações, eu tenho que, do outro lado, tentar estruturar uma organização que consiga oferecer para as pessoas algumas condições em termos de intangíveis e tangíveis que as faça suportar o peso das metas. Não sei se eu consigo ajudar. Glauci, você já falou de coisas boas, coisas ruins que acontecem, coisas que aproximam e coisas que separam. No mundo ideal, o que a gente pode esperar para que essas relações elas sejam ainda mais produtivas e que se consiga ter profissionais que se sintam realizados no trabalho que estão realizando, principalmente se sintam realizados atuando no mundo corporativo, revertendo aí muitas vezes um olhar que se tem de que é um sofrimento o trabalho, é um sofrimento acordar, levantar de manhã cedo para ir para aquela empresa e fazer com que, claro, as empresas também acabem produzindo mais, porque aí todo mundo sai ganhando nesse processo. Produzindo sem sacrificar, mas produzindo com felicidade, sei lá. Claro, claro. Bom, eu acho que eu vou tentar resumir um pouco tudo que a gente falou aqui, né? A ideia era essa. Exato. Bom, eu diria que tentar combinar um sentido para o trabalho, dar um sentido para o trabalho das pessoas, né? Não tem nada pior
do que levantar todos os dias e ir para o trabalho sem saber por quê, né? O que eu vou fazer lá, né? Quer dizer, naquela empresa, qual é o sentido do que eu faço? Acho que dar um sentido para o trabalho é o primeiro ponto. Segundo ponto, saber como o meu trabalho está conectado com algo maior, né? Quer dizer, qual é a visão dessa empresa, quais são os valores, qual é o propósito dessa organização e o que meu trabalho tem a ver com isso, né? Acho que conectar o meu trabalho a algo maior é fundamental. 3, ter uma liderança que de fato seja capacitada para engajar esta pessoa, através de tudo que a gente falou aqui. Feedback, reconhecimento, etc. 4, ter uma área de capital humano que seja capaz de apoiar a liderança através de processos que tenham recompensas básicas por desempenho e intangíveis, que foram essas 3 que eu comentei aqui, né? A área de capital humano, ela tem que ser capaz de ajudar a liderança na estruturação desses processos. E por fim, quer dizer, conectar tudo isso a uma cultura, a um ambiente de trabalho que seja saudável, né? Que as pessoas possam se comunicar entre gerações, que exista um canal de comunicação aberto e que as pessoas possam praticar empatia, se colocar no lugar das outras, né? Se ouvir, se respeitar e de acordo com os valores dessa organização. Acho que é por aí. Glauci Botti, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar conosco parte desse conhecimento que vocês desenvolvem lá na Willis Towers Watson, através de pesquisas, treinamentos, consultorias, enfim, todo esse trabalho que vocês realizam, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Foi um prazer, Milton. Obrigada. E muito obrigado também a você que participou aqui desta nossa conversa ao vivo, seja no site da CBN, seja aqui no Facebook, seja assistindo ou seja enviando perguntas. Lembrando sempre o seguinte, a nossa ideia é fazer com que esse conhecimento vá à frente. Se você quiser, você pode usar o nosso espaço lá no LinkedIn. Nós temos o grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Lá você pode publicar artigos, você pode publicar a sua opinião, ou seja, fazer com que outras pessoas também aprendam com aquela experiência que você já desenvolveu até aqui no mundo corporativo. Espero contar com a sua participação sempre por aqui. Até uma nova oportunidade.